Oi pessoal, eu sou a Roberta Remlin. René Remlin. René é meu marido, ele é alemão, a gente mora na Alemanha. E eu sou prima de Mari Souza. Mari mandou pra gente 5 pontos aqui pra gente falar um pouquinho sobre a perspectiva de um europeu e de um alemão. A gente não é profissional da área de história, a gente gosta do tema, mas a gente não é profissional. E a gente vai falar um pouquinho pra vocês, dar um resumão assim do que foi importante. O primeiro ponto que ela tratou com a gente foi o final das guerras napoleônicas. Antes da gente entrar mesmo no final das guerras napoleônicas, vocês precisam saber que a Alemanha, nesse ponto, ainda não era o país Alemanha. Eram reinos independentes. Hoje, os estados que formam a Alemanha eram, na época do final das guerras napoleônicas, reinos independentes. E eles lutaram contra Napoleão para poder manter a monarquia. Então, numa guerra, quando você tem que investir dinheiro, gente, né, para poder vencer uma guerra. Então, como a França foi derrotada, coube a ela, né, pagar os tributos do final da guerra, porque as pessoas que ganharam a guerra queriam algum retorno dessa guerra que eles participaram. Então, nesse sentido, houve uma divisão das colônias, né, francesas. E essa divisão dessas colônias francesas, especialmente na África, não agradaram os alemães. No final das contas, o que os alemães levaram assim mesmo de vantagem foi uma região da França chamada Alsácia e Lorena. Vocês guardem essa informação porque vai ser importante depois para contextualizar a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a outra coisa que foi importante do final das guerras napoleônicas é que a Alemanha começou a se perceber como uma nação comum que precisaria de um único representante, né, de uma única liderança. Agora a gente vai dar um pulo aí na história para chegar na parte da primeira unificação alemã, que fez a Alemanha virar um estado. Depois das guerras napoleônicas, chegou um momento lá da história da França que a pessoa que estava no poder era um sobrinho de Napoleão, chamado Napoleão III. O rei da Espanha tinha morrido e, por conta disso, Napoleão III sentiu assim, uma força de novo, né, para tentar combater as monarquias. E ele mandou uma carta, na época, para um regente do Império da Prússia, chamado William I. What happened when Napoleon III sent the letter to William III? Bismarck changed some notes to make it look like an ultimatum. Ok. Existia um chanceler nessa época chamado Otto Bismarck. Otto Bismarck era alemão mesmo, ele não era da Prússia, ele era alemão mesmo. E esse cara, ele deu uma manipulada nessas cartas que o Napoleão III estava mandando para ficar parecendo para William I que ele estava dando um ultimato, entendeu? Que ele estava deslegitimando o poder de William I. Then when the Otto Bismarck changed these letters, what happened? William the First? The Kaiser sent something back what was provoking Napoleon to attack Germany. Pronto, começou a briga. O William I mandou uma carta para o Napoleão III, uma resposta, que ia provocar Napoleão III a atacar a Alemanha. Then when they found out it was possible to be attacked by France, what happened? France was attacking, but we struck it back and was winning. Então, quando a França atacou, a Alemanha teve aquela sensação de unificação mesmo e eles se juntaram com a Prússia para poder atacar de volta o Napoleão III. E foi assim que surgiu o país que a gente conhece hoje, a Alemanha. E o Otto Bismarck vislumbrou, né, visualizou que esse William I, que era o imperador da Prússia, podia ser o primeiro governante, né, o primeiro Kaiser da Alemanha. William I then was the first Kaiser in Germany. No, not the first, but the new Okay. renovation of the Kaiserreich. Então esse William I não foi o primeiro Kaiser da Alemanha, mas foi a renovação, um Kaiser para ser um regente de todos os reinos da Alemanha. Then, what happened about the Triple Alliance? There was a lot of alliances and one. Então, por conta disso, os países começaram a compreender que eles precisavam se aliar uns com os outros, porque a união faz a força, né, galera? Então, o que aconteceu?
alguns países começaram a fazer o que a gente entende hoje por acordos neoliberais, né? Só que nessa época não eram acordos econômicos como a gente tem hoje a União Europeia. O acordo era para se defender dos inimigos. Então a Alemanha, né, unificada, fez um acordo com o Império Austro-Húngaro e a Itália, o Reino da Itália, que também já tinha sido unificado. Eles fizeram um acordo para se defenderem contra a França. Se a França viesse atacar em algum momento, eles iriam se defender, né, mutuamente. Então, se a França atacasse o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália estavam comprometidas a entrar nessa guerra para defender o Império Austro-Húngaro e vice-versa, né? Se atacasse a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália tinham que se defender. Então, foi isso. Diante dessa situação e da unificação da Alemanha, a Inglaterra e outros países queriam parar um pouco esse poderio e eles resolveram fazer para se defender da Tríplice Aliança, eles resolveram fazer a Entente Aliança, que foi uma aliança entre França, sim, França estava nessa aliança, Inglaterra, inclusive foi ideia da França, Inglaterra e Rússia. Okay, after this, what happened? A Rússia representava, deixa eu pegar minha pesca aqui, que meu marido me deu uma pesca ontem. A Rússia representava os interesses também da Sérvia e dos Balcãs, porque eles queriam maior poderio sobre o Mar Negro, por causa do petróleo, entre outras coisas que eles gostariam de comercializar no Mar Negro. Então eles defendiam também os interesses da Sérvia e dos Balcãs. And French want to revenge. E a França estava chateada, né, por causa do negócio da Alsácia e Lorena, e também estava chateada porque na época de Napoleão III eles foram tentar se bater lá com a Alemanha e a Alemanha venceu. Então eles estavam meio assim com o coração magoado, né, e eles queriam uma vingança. And this time French was doing the same, waiting till they are attacked to say we are the... E nessa época eles fizeram assim o que a gente poderia chamar de Guerra Fria. Eles não foram um atacar o outro, eles ficaram esperando quem era que ia atacar primeiro. Acontece que nesse meio de caminho aí, nessa confusão, o arquiduque Ferdinando, que era filho do imperador do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo. Sarajevo fica onde? Na Sérvia. A Sérvia estava sendo representada por quem? Pela Rússia. A Rússia estava em que aliança? Na aliança com a França e com a Inglaterra. Então, esse episódio, esse acontecimento deu aos generais, né, da Alemanha a razão, o motivo que eles tinham para atacar a França. E foi nessa hora que a Alemanha decidiu mesmo atacar a França e eles fizeram um plano. What was the plan to attack France in the First World War? From Germany? Yes. To go to Belgium and then to Paris. But England was saying if you attack Belgium, we go in the war too. Ok, então a Alemanha teve essa ideia de tomar Paris rapidamente, mas eles resolveram tomar Paris através da Bélgica. E aí a Inglaterra respondeu a isso dizendo: se vocês atacarem a Bélgica, a gente vai para a guerra também. Then you attack Belgium? No, yeah, we was going through Belgium because we went around Paris to make a circle around Paris, but it was not working because this was the start of a modern war, because the new weapons was not like the old times. Ok. Então, a Alemanha, mesmo assim, tomou a decisão de atacar a França. E para fazer isso, como eles queriam fazer um cerco à França, eles foram pela Bélgica, ou seja, né, a Inglaterra já se meteu na guerra aí. E não deu muito certo, porque antigamente, vocês já devem ter visto aí em Game of Thrones e tantos outros filmes, séries, né, que a gente pode ver, que as guerras, elas tinham um jeito de ser no campo. Começou primeiro com espada, flecha, depois foi avançando para as armas, mas elas eram feitas em campo aberto. E a Primeira Guerra Mundial trouxe uma nova tecnologia, que era você cavar buraco no chão, você ficar com as armas lá dentro do chão, que a gente chama de trincheira, né? Então a ideia da Alemanha não deu certo, porque eles foram para fazer uma guerra no campo aberto, né? Battlefield, e não deu para fazer na Battlefield porque eles tinham cavado trincheira. No final das contas, a aliança da Bélgica, a aliança da Alemanha, desculpa, não tem nada a ver a Bélgica aí, viu, gente? A aliança entre a Alemanha
e o Império Austro-Húngaro, não deu muito certo. E a Itália caiu fora dessa aliança, porque ela falou, não, vocês não vão me defender contra a Inglaterra, nosso acordo é só para defesa contra a França, e a Inglaterra está envolvida, então eu não quero me envolver nessa guerra. Então perdeu um pouco a força da aliança. Ok, I finished First World War, then we go to the Second World War. Yeah. Then the punishment, ok. Me lembrei, o que aconteceu? De novo eu vou repetir, quando você perde uma guerra, você tem que pagar os tributos de guerra, mas os tributos que a Inglaterra, a França e a Rússia impuseram à Alemanha eram assim muito pesados, não só por causa da questão econômica, mas os alemães também perderam muitos homens, então quem sobreviveu ficou machucado, não tinha mais como trabalhar tanto, as mulheres não tinham uma força de trabalho muito grande nessa época ainda, então o que aconteceu? O país ficou pobre e a Alemanha não tinha como pagar os tributos. Ok, after the punishment, after the First World War, what happened to come to the Second World War? Make a break or? No, we can go on. The people was not satisfied or... Germany had to pay a lot of money and products to the winners. Então ele está repetindo que a Alemanha teve que pagar bastante dinheiro, também entregar bastante produtos para os vencedores. Carbon, steel, carvão, ferro. Lost ground. Perdeu também as fronteiras, né? Perdeu terras que eles tinham, foram redivididas, perdeu espaço mesmo. Democracy was not strong enough. A democracia na Alemanha ainda não era muito forte. E depois, after had a election. After the First World War was the first republic. Ok, então depois da primeira guerra, quando eles perderam, foi instituída a primeira república da Alemanha. Os socialistas na época, né, que os trabalhadores, eles eram socialistas. E os socialistas na época disseram que a gente perdeu a guerra, não tem mais como a gente ir adiante, né? Os generais sabiam que eles tinham perdido a guerra, mas eles não admitiram oficialmente. Então, como os socialistas tomaram o poder, os generais falaram, não, se vocês estão dizendo que a gente perdeu a guerra, vá lá você, na Inglaterra lá, e assine o documento dizendo que a gente perdeu a guerra, porque a gente não vai assinar. Então, isso aí está criando já a intriga para chegar na Segunda Guerra Mundial. Esses socialistas foram lá e assinaram um acordo. Ok, I told already the socialists come there and signed the agreement, and then... Then there was the problems of the democracy, with the world crisis, ok, então... they missed the monarchy, the stabilization, they thought monarchy is stabilized. Ok, então depois disso, como a população estava assim muito sofrida, porque tudo que era produzido tinha que ir para os vencedores da guerra, e a população começou a passar de novo por períodos de fome, de escassez de recursos, essa população começou a questionar a democracia. E as pessoas começaram a se revoltar, então dentro da Alemanha começou a ter algumas revoltas. Os nazistas já existiam nessa época, tá? Com aquela ideia que eu falei desde o começo, desde o final das guerras napoleônicas, aquela ideia de nacionalismo, e agora eles incluíram também a questão da supremacia racial, mas eles perderam as eleições, mesmo eles com todas essas ideias. Só que eles acharam uma brecha na Constituição alemã, que quando as pessoas estavam começando a se revoltar, o exército poderia tomar o poder de novo. E eles foram lá, negociaram com o exército. They negotiated with the army, the generals, and the general said, okay, the socialists signed the document, it was not us, right, the Nazis? No. They create this myth, but the army was in the Democratic Republic anyways there, but they didn't like them. But how the Nazis got to the power? They made going to the election so many times that it was working. Sometimes But they lost the election. They lost, or sometimes it was they didn't have enough power to make a coalition, so there was coming the next election. Then they found some people to make a coalition. Ok. Não, ele está me dizendo que, além disso tudo, os nazistas acharam uma coisa que acontecia entre os socialistas e os comunistas. Eles não conseguiam formar uma aliança entre eles, mas os nazistas acharam algumas pessoas para formar uma aliança. Então, quando eles tiveram 30% do poder, 30% more or less of the power, then they start this stuff.
Então eles começaram a operação deles primeiro contra socialistas e comunistas. Eles ainda não tinham chegado nos judeus. They didn't attack the Jews first. It was first the communists and the Jews was socialists. in the program, in the idea, but first Okay. was the enemy was communist Ok. and Democrat. Ok. Então eles achavam que os democratas e os comunistas e os socialistas eram o problema da Alemanha. Aí o que aconteceu? Aconteceu um atentado que até hoje ninguém sabe quem foi que cometeu esse atentado, mas os nazistas atribuíram esse atentado que foi a queima do parlamento. O parlamento foi incendiado, o parlamento alemão. Então eles atribuíram esse atentado a um judeu holandês. It was the terrorist attack to the parliament, and they said it was a Maybe Holland Jewish. yeah, it was maybe, but they use it as happiness to Okay. say Ele tá the dizendo que- revolution is coming. Now we have to do Okay, I the power. understand. Ele está dizendo que realmente se acredita, né, que esse judeu holandês foi a pessoa que incendiou o parlamento, né, que ninguém sabe quem foi. As pessoas realmente acham que foi ele. Mas o que é que os nazistas fizeram? Eles pegaram esse episódio isolado e disseram, olha, a população vai se revoltar, vai acontecer uma revolução. Então, quando acontece uma revolução na Constituição alemã da época, né, existia a possibilidade do exército tomar o poder. Como aconteceu também no golpe militar aí do Brasil, que eles disseram que o exército tinha que tomar o poder. Então, os nazistas fizeram a mesma coisa. Then, after this, how it happened to them to start the expansion, to go to France and to other countries as Nazis. No, it was in Hitler's nature. First, he started to take Austria, kind of peaceful. Then he said we want the pieces of Czechoslovakia, what is Okay. German. After he took the German parts, he go to Prague and took all. Then he said we want the places back we lost in the First World War from Poland. Ok. But Poland was the first who said no. Então, os nazistas começaram a tomar aquelas regiões que eles perderam durante a Segunda Guerra Mundial. E quando eles vieram para a Tchecoslováquia, eles tomaram não só essa região, mas tomaram inclusive a capital da Tchecoslováquia. Quando eles foram atacar a Polônia, foi o primeiro país que disse não, vocês não vão tomar mais nada aqui. Then after this Then started the big war. No, France and England said if you attack Poland, we attack you. Ok. Então foi quando a França e a Inglaterra se manifestaram, dizendo, se vocês atacarem a Polônia, a gente ataca vocês. E eles atacaram a Polônia, então foi o começo da Segunda Guerra Mundial. Não vamos entrar na Segunda Guerra Mundial, senão esse vídeo vai ficar enorme. Acontece que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, But como a then gente sabe. we attacked Poland, but France and England was doing nothing. There was a long time of quiet. Then Okay. we took Denmark Ok, and Norway because we needed Norway because the steel came from Sweden. ok. Então o que ele está dizendo é que na hora que atacaram a Polônia, a França e a Inglaterra só fizeram ameaça, mas não chegaram a atacar a Alemanha. Então a Alemanha foi tomando a Dinamarca e eles tomaram a Noruega, porque eles precisavam da Noruega, the steel and the oil comes from. Not only the steel and stuff like this comes from Sweden. Porque eles queriam a Noruega, porque o ferro vinha da Suécia e passava por essa rota. Então para eles era importante. Então eles atacaram esses países também. And then when England and France was, then they took France. We attacked France first with Belgium, Netherlands, France. Ok. Então os nazistas foram para Bélgica, depois para Holanda e depois atacaram a França. After 2 weeks we finished. Em 2 semanas eles tomaram a França. Então foi quando isso aconteceu. When this happened in England comes and USA. England was coming to help France already. Ok. E a Inglaterra já entrou. Quando eles foram atacar a França, eles ganharam a França em 2 semanas. Mas aí foi quando a primeira vez que a Inglaterra realmente se envolveu. And then we attacked Yugoslavia, Russia. E eles continuaram atacando, everything. inclusive a Rússia e tudo, e os Estados Unidos e a Rússia se uniram à causa da França e Inglaterra, e que eram chamados de países aliados, e eles ganharam a guerra e a Alemanha perdeu. Quando a Alemanha perdeu a Then we guerra... was the owner of almost completely Europe, not England. Ele está dizendo que nesse período do nazismo, os alemães eram donos praticamente da Europa inteira, menos da Inglaterra. Mas eles perderam, né? Os nazistas perderam a guerra. When you lost the war, what happened then? The division. After the war, the Russian friends
England and USA shared Germany in parts. Ok, os aliados então dividiram a Alemanha em partes, cada um ficou com uma parte. E coube o leste alemão, que também é conhecido de Alemanha Oriental, coube a Rússia. E foi aí que teve a cortina de ferro que Churchill chamava, né? Churchill era the first minister of England, Churchill. Churchill era o primeiro-ministro da Inglaterra e ele chamou de cortina de ferro porque a Rússia fez uma divisão bem clara da parte leste, né, da Alemanha. Then there comes the difference between the system of communist and capitalist. E aí houve uma diferença muito grande entre os sistemas capitalistas e comunistas. O sistema, na parte capitalista, houve um crescimento econômico dentro do sistema capitalista. And then it starts that the people from East Germany start to leave and go to West Germany because of the economic and the freedom, and then they realize we need a wall. Então, as pessoas que viviam na parte leste da Alemanha começou a fugir para a parte oeste, que era a parte que pertencia ao capitalismo, porque eles acreditavam que era um sistema mais livre e que as pessoas podiam fazer mais coisas. E aí foi quando a Rússia decidiu que deveria fazer o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim. Mas não era só em Berlim, o Muro de Berlim ficou mais famoso. Berlin mas was foi... the last wall. First there was between the countries, and Berlin had a special status of the four powers because Berlin was shared England, USA, France, Russia too. Ele está dizendo que começou entre esse muro, a construção desse muro não começou exatamente em Berlim, começou nos outros lugares que pertenciam à Rússia, mas em Berlim ficou mais emblemático porque Berlim foi dividido, a capital, Berlim foi dividida entre as 4 potências que ganharam. Então tinha um espacinho da França, tinha um espacinho dos Estados Unidos, né? Tinha um espacinho da Inglaterra e tinha o espaço da Rússia. E aí foi a parte que ficou mais emblemática, porque as 4 potências dividiram essa cidade entre elas. Then with this, can you talk a little bit about the GDR times? How was it? And then they closed the wall in Berlin because they were seeing the people leaving from there, especially doctors, engineers. Yeah, ok. Ele está dizendo que especialmente as pessoas que tinham, assim, que eram uma educação acadêmica mais avançada, as pessoas que eram engenheiros, que tinham doutorado, que tinham mestrado, que tinham formação universitária, essas pessoas começaram a escapulir para o lado capitalista. Mas ele já tinha me falado que na época do regime socialista na Alemanha, que apesar de todas as dificuldades, todas as pessoas tinham direito à comida, todos os produtos tinham um selo dizendo produto do povo, né? E eles diziam que o governo era o povo. Mas depois de tanta... Apesar disso tudo, sim, ainda tem isso que é importante. Apesar disso tudo, as pessoas podiam assistir todos os canais de televisão. Então elas assistiam tanto os canais de televisão que eram socialistas, quanto assistiam também os canais de televisão capitalistas, mostrando aquele monte de coisa que você pode comprar de luxo. When everything was closed, the people have to live with this, but they didn't. There was no free speech and stuff. Ele está falando que apesar de toda a comida e tudo isso, você não tinha liberdade de expressão, você não podia falar o que você queria, você não podia estudar o que você quisesse, era o governo que determinava o que era que você ia estudar. Então, e ainda houve também essa questão de como o muro foi erguido, assim, muitas pessoas não tiveram chance de se reunir com suas famílias, então houve... As pessoas they made elections, but it was fake elections. The main party always was winning with 99.9%. Eles fizeram eleições, mas os resultados dessas eleições nunca eram comprovados, porque o Partido Socialista sempre ganhava com 99,9% dos votos. Isso não existe, né? Existem pessoas que não estavam satisfeitas, muita gente não estava satisfeita. Então, as pessoas decidiram ir para as ruas. The people decided to go to the street in pacific manifestations. After all of this? In 1899, there was Russia. Gorbachev was making some reforms in Russia, and the people was smelling. Em 1989, com o governo de Gorbachev na Rússia, as pessoas começaram a sentir, porque ele fez algumas reformas na Rússia, que talvez fosse possível, né, se manifestar agora contra o regime socialista dentro da Alemanha. And then there was a new election, not for the whole country, just for the cities and stuff, but the people were seeing again it's fake. Então eles resolveram, os socialistas resolveram permitir
pequenas eleições dentro das cidades, mas ainda assim os resultados continuaram sendo assim impossíveis, porque continuaram tendo resultados assim, o partido principal ganhava 99%. And the Socialist Party was always saying, we represent the folk and the factories, everything was written property of the folks. And then the people go on the street and said, we are the folk. Então, como a propaganda do regime socialista é nós representamos o povo e todos os produtos que eram produzidos na Alemanha tinham selo de produto do povo, e as pessoas sentiram que estava começando a folgar mais um pouquinho o regime por causa das reformas de Gorbachev, essas pessoas resolveram ir para a rua fazer uma manifestação pacífica dizendo nós somos o povo. E eles ficavam parados em frente à polícia, de braços dados uns com os outros assim, dizendo sem violência, nós somos o povo. E aquilo foi quebrando o regime. Then what happened in the parliament? No, The first minister said. First nothing, and then they go on the street and on the street, and then they try to make some pressure out. Então eles tentaram fazer também pressão internacional, né, para ver se eles conseguiam ajuda internacional. They wanted to take the pressure out of the population. They said, okay, they make a new law, you can travel, but this law was not finished. But the minister, in the press conference, Italian girl asked when it's starting. Então ele está falando que por conta disso, para reduzir a pressão popular. He didn't know when it starts, so he said, I think now. Para reduzir essa pressão popular contra o governo, eles decidiram liberar as pessoas de viajarem, mas eles falavam assim, se você for para o lado oeste da Alemanha, para a Alemanha oriental, né, ocidental, desculpem, para a Alemanha ocidental, vocês não vão poder voltar, porque a gente vai destruir seu passaporte na hora que você for. Então, com isso, houve uma conferência da imprensa e uma repórter italiana perguntou ao primeiro-ministro na época. At the same night, the people go to the wall and said, "We want." And the soldiers didn't know what to do there. Certo. A repórter perguntou para o primeiro-ministro quando é que essa lei que as pessoas vão poder viajar, mas não vão poder voltar mais, vão poder ir embora, né? Mas não vão poder voltar mais, está valendo. Essa lei ainda não estava completamente pronta, mas como o ministro recebeu essa pergunta, ele respondeu, ele olhou a lei, não tinha data lá ainda, ele falou a partir de agora. Então todo mundo correu para o Without the muro. wall, there was no power anymore for them. Eles correram para o muro e os soldados ficaram sem saber o que fazer e eles destruíram o muro e foi assim que surgiu a unificação alemã. What about the nowadays? What is how is Germany now after the unification? Democracy and some problems. Ok, a democracia não. A democracia agora é em toda a Alemanha, mas existe ainda assim uma diferença econômica entre a parte da Alemanha. A lot of people forget the good stuff about democracy. Some people in East Germany want to back because it was safe and balanced. Muitas pessoas ainda não conseguiram aceitar a democracia muito bem, porque o sistema capitalista, a gente sabe que existem divergências sociais muito grandes dentro do sistema capitalista e muitas pessoas do leste alemão ainda acham que o sistema socialista era mais estável, já que todo mundo tinha direito à comida, tinha direito à educação, tinha direito à segurança, transporte, tudo isso. Então eles ainda têm essa consideração, certo? Okay, yes. Então é isso, mas a Alemanha hoje é a potência mais importante da Europa, de qualquer maneira. Obrigado for listening. Ele disse obrigado por terem ouvido. Aqui é o Castelo Karlstein, na República Tcheca. Obrigada, um beijo.